Olá, amigos! Estamos de volta com mais um tema de interesse daqueles que militam na linha de frente da cajucultura brasileira. Meu nome é Vitor Oliveira e neste vídeo você vai conhecer o mais novo clone de cajueiro lançado pela Embrapa. Trata-se do BRS 555, o cajueiro que produz nas alturas. Então, fica comigo até o final deste vídeo para se inteirar de todos os detalhes acerca deste novo clone. Você vai saber o que o 555 tem que os outros clones não têm. Ou melhor, qual o seu principal diferencial em relação às variedades de cajueiro que nós já conhecemos. Antes, porém, vai um pedido aos amigos que nos assistem. Que tal compartilhar esse vídeo com outros cajucultores que precisam cada vez mais de informações de qualidade? E mais, se gostarem do vídeo, vamos deixar o nosso like. E se o amigo ou amiga ainda não é inscrito, vamos lá, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo da cajucultura. Mas vamos ao que interessa. Para falar dessa novidade, o canal da Cajucultura recebe um convidado muito especial. O agrônomo e pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, Francisco Vidal, um dos responsáveis pela criação desse novo clone de cajueiro. Olá, Vidal, obrigado por sua disponibilidade. É uma satisfação recebê-lo aqui no canal da Cajucultura. Eu gostaria também de agradecer a nossa Embrapa pela sua presença aqui. A Embrapa é essa instituição fantástica e uma das grandes responsáveis pelo sucesso do agro brasileiro e motivo, por que não dizer, não é, de orgulho nacional. Mas, Vidal, então eu passo aí para suas palavras iniciais para os nossos inscritos aqui no canal da Cajucultura. Já somos quase 9.000 inscritos aqui. E para que você possa dar suas primeiras palavras. Olá, Vitor. É um prazer participar aqui desse canal muito importante para a cajucultura, que tem muita audiência, e poder aqui conversar com você sobre algumas informações relacionadas à cajucultura e o motivo dessa nossa live aqui, que é o novo clone de cajueiro BRS 555. De uma maneira geral, ou as primeiras características que despertam interesse no cajucultor são os indicadores agroindustriais, né? Mas a gente sabe, né, Vidal, que uma nova variedade ela não surge assim da noite para o dia. E assim, rapidamente, Vidal, qual a origem, como foi que começou, como começaram os estudos relacionados a esse BRS 555? Então, Vitor, o material BRS 555, ele teve sua origem na Fazenda Capisa, assim como muitos outros clones lançados pela Embrapa, com alguns outros, na verdade, né? Quer dizer, naquele primeiro momento em que a Embrapa fazia muitas coletas e a Fazenda Capisa foi um banco, né, que serviu de coleta para iniciar os trabalhos da Embrapa. E esse material ele veio na forma de castanha, né, para aqui, para Pacajus, e começou então um processo de melhoramento. Foram plantadas essas castanhas, gerando os filhos dessa planta, né, que foi selecionada lá, e em seguida foram avaliadas essas progênies, e uma planta 555-2, né, /2, foi selecionada pelas suas características de, principalmente, produtividade, né, um tamanho de castanha bastante interessante, na faixa de 10 gramas, um pouco mais, um pouco menos. Que a gente vai já falar com mais detalhes, né? Mas assim, uma coisa interessante e que é muito importante que você fale isso aí, quer dizer, os estudos começaram lá no Piauí, na é verdade? Isso, começaram no Piauí, exatamente. E do Piauí passou por Pacajus, não é isso? Pacajus. E depois aí a gente colocou nos experimentos, né, de algumas redes que a gente tinha em diferentes locais, para que a gente possa avaliar a questão de adaptabilidade, estabilidade desses materiais, né? Perfeito. Então,
que esse material ter um bom resultado expressivo lá na região de Sete Santana, mais precisamente Santana do Matos. Pois é, pessoal, você, amigo cajucultor, cajucultora que está nos assistindo agora, vê que não é da noite para o dia que se desenvolve uma nova variedade, um novo material de cajueiro, né? Você vê aí os passos, o caminho percorrido, né, por uma variedade até que ela possa ser lançada, vamos dizer assim, de forma comercial. E fica até o final. O Vidal vai dar todos os detalhes, principalmente aqueles que interessam muito de perto ao cajucultor, que são os indicadores industriais. Vidal, a gente acho que poderia começar pelo porte dessa planta. Como é que é o BRS 55 em termos de altura da planta, envergadura da copa, né? Porque isso o cajucultor normalmente é uma coisa que ele se preocupa muito, se a planta cresce muito, se a copa é muito larga, por conta de poda, essas histórias todas. Me fala aí sobre essa questão no BRS 555. Vitor, eu vou falar só brevemente aqui, para os produtores em geral, as pessoas que estão assistindo, com relação a essa parte que você falou, referente à questão do trabalho e tal, do tempo que levou para chegar esse material. Só brevemente, uma coleta dessa, se você coleta, vamos dizer, 100 plantas, isso tem a capacidade de gerar no mínimo 500 plantas, que são 500 plantas potencialmente capazes de gerar um clone, né? Isso foi o material que chegou em Pacajus, tá? Uhum. Mas, bom, então, com relação à questão da altura e envergadura, sempre são características que a gente tem que levar em consideração, né, por conta do espaçamento que a gente vai utilizar. E o cajueiro, como a gente sabe, ele tem, normalmente, a sua produtividade está bastante correlacionada, né, na maioria dos casos, com a sua superfície da copa, não é? Então, nós sabemos que a gente tem uma superfície de copa maior, a gente tem que abrir mais o espaçamento para evitar aquela questão de sombreamento, que posteriormente pode ser abordado numa outra live aí mais especificamente. Perfeito. Mas em relação ao BRS 555, ele atingiu uma altura de copa de mais ou menos 2,98, quase 3 metros de altura, e uma envergadura de copa de 4,15 metros. Com isso aí a gente observa que ele tem uma envergadura de copa, ou seja, a planta tem um crescimento lateral bastante significativo. Isso no 5º ano de idade. Isso em qual espaçamento, Vidal? Esse trabalho ele foi conduzido no espaçamento 8x6, né? Uhum. No entanto, com base no que a gente observou lá, né, por causa do crescimento lateral, a gente passou a recomendar esse espaçamento 8x8, porque evita que você fique fazendo poda mais intensamente e mais frequentemente, entendeu? Isso realmente é um aspecto importante. O que a gente observa e você falou com muita propriedade, cada vez mais a gente observa nos plantios comerciais, especialmente, uma tendência de um espaçamento maior, né? A partir de 8x8, aquele espaçamento de 7x7, a gente vê que a tendência dele é desaparecer, né? 8x8, 9x9, até 10x10, né? A gente vê em algumas regiões aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte. Né? E com essa envergadura, realmente, né, a gente vê com a planta que tem um porte, inclusive no final aqui da apresentação, a gente tem um vídeo que foi produzido aí pelo pessoal da Embrapa, pelo Ricardo Moura, onde a gente mostra essa planta, né, e tem uma ideia desse porte, né, Vidal? Na verdade, Vitor, essa questão, como você diz, há uma tendência no momento, né, esse 8x8 é um espaçamento mínimo. Isso vai depender muito também da região e do manejo que você der, né? Perfeito. Quer dizer, se você dá um manejo mais intensivo, como foi lá, com adubação de solo, adubação foliar e podas, e aquele tratamento cultural adequado, então a tendência é que a planta tenha um desenvolvimento maior, né? Tenha um crescimento maior. Mas a tendência que a gente está observando é exatamente o que você falou. Só para exemplificar, eu poderia fazer um comparativo com essa planta, mais ou menos com o padrão do Embrapa 51.
né? Que é uma Perfeito. planta que tem um crescimento razoável, né? Um crescimento um pouco maior do que o 76, né? E um crescimento lateral bem maior em relação ao 76. Ela tem um padrão parecido com o Embrapa 51, viu? Perfeito, perfeito. Eu mais ou menos pude notar e os nossos seguidores aqui no canal da Caju Cultura com certeza já devem estar visualizando isso nessa foto que a gente está vendo aqui no slide e no vídeo que nós vamos apresentar. Agora, Vidal, um segundo ponto que a gente considera importante, quer dizer, nós não, principalmente o cajucultor, é a questão da finalidade, né, do que é produzido, né, assim, em termos de mercado. O BRS 555, qual o mercado dele? Se destina exatamente a quê? Vitor, eu queria começar aqui falando o seguinte: o que foi que oportunizou o lançamento do material, né? Foi exatamente nós começamos lá com 23 cones, lá em Florânia, lá em Santana do Matos, quer dizer, lá fica a 740 metros de altitude a área, Uhum. e bastante característica é a amplitude térmica e a baixa temperatura durante o período de meio de ano, né? Certo. Então, vários materiais que a gente levou, o caju ficava muito pequeno, ou a castanha ficava muito pequena, e tinha uma série de aspectos, e essa planta, assim como outras, vamos dizer, umas 5 de 23 que nós levamos, elas ficaram num padrão bom. E a castanha no padrão bom, né? Caju também no padrão bom, tá? Só que o caju, ele, embora tenha um brix muito bom, ele não tem as outras características que dão sabor, tipo uma acidez um pouco maior, Uhum. que possa dar o maior sabor de caju. Então, ele pode eventualmente ser comercializado para feiras, mas o principal mesmo é a castanha e o pedunco para processamento, tá certo? Uhum. Então, esse Esse é é o mercado dele. perfeito. Que é um mercado que, inclusive, tem crescido bastante. Né? A gente observa que hoje, em muitas propriedades, o caju para polpa é quem tem pago a mão de obra da colheita da castanha. Né? Então, isso não deixa de ser um diferencial, né? Principalmente em termos de agregação de valor por parte do produtor. Né? E a gente vendo a foto aqui do BRS 555, ele é um pedúnculo muito bonito, você vai já falar com certeza mais para frente. Né? Então, o mercado, pessoal, é um mercado para castanha e para o caju, para a indústria, né? Indústria de polpa, doce, etc. Né? Agora, em termos de castanha, Vidal, assim, como é que é a castanha do BRS 555? Em termos de tamanho, de peso, como é que é? Ok. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidamente também, Vitor, só para Ah, lembrar o fica à seguinte, que vontade. é sempre importante a gente acrescentar alguma coisa, por exemplo, do ponto de vista do pedúnculo, né? A gente sabe, muitas vezes as pessoas perguntam, não, porque o pedúnculo não dá para aproveitar para consumir in natura, mas o mercado, é bom saber que o mercado de consumo de pedúnculo in natura é bem limitado, né? Uhum. Então, quer dizer, você muitas vezes sacrifica uma característica do material que podia ser melhor aproveitado para castanha, para a produção de pedúnculo, quando pouca gente vai utilizar aquilo ali como pedúnculo para consumo in natura, né? Perfeito. Com relação com Sim. relação à castanha. Sim, diga. Eu queria só aproveitar uma deixa do que você falou. É, eu já andei em vários lugares nós já andamos aqui em vários lugares desse país em regiões que produz caju e eu conheço produtores, por exemplo, o BRS 226 é uma variedade que em princípio não se destina ao mercado do caju de mesa. Mas eu conheço regiões no Mato Grosso, por exemplo, existem regiões que produzem o BRS 226 apenas para caju de mesa. E esse material vai para São Paulo e tem uma boa aceitação. Isso, Vitor, foi importante essa sua observação, porque eu lembro bem que no início, quando foi lançado o 226, a gente vem acompanhando isso durante o tempo, o 226 era um caju
não tinha o sabor que tem hoje. Eu acho que hoje, com o manejo que se está dando, né, nos cajus, nos cajueiros, na verdade, o manejo está favorecendo a melhoria do sabor do 226, por exemplo, entendeu? Ninguém conseguia comer o 226, né? E principalmente no local, como você falou aí, no Mato Grosso, tem outras limitações, né? Aí vem a importância da adaptação ao ambiente, né? Aham. E que ele não tem uma disponibilidade muito grande de variedades de caju que ele possa ter opção, né? Então, quer dizer, além de você ter a questão do manejo que melhorou muito, como a gente tem observado, que não só, eu já vi locais que até o Embrapa 51, que tem um pouquinho de travo, Aham. são vendidos para feiras, né? Claro que os mercados mais especializados, eles são mais exigentes, mas para a feira você vende in natura, então você tem alguns materiais que eles entram também, e o 226 tem entrado muito bem. Viu? Assim, esse material também, pelo que a gente conhece dele, é perfeitamente possível. Eu vejo que o importante hoje é você, e até uma exigência do produtor, é você ter um pedúnculo acima de 80 gramas, entendeu? Uhum. Né? E que aí que possibilita tanto você ganhar dinheiro com o pedúnculo para processamento, quanto para você ganhar dinheiro também, provavelmente vendendo para o mercado de mesa. Perfeito. Voltando então à questão dos Castanha. indicadores, né? Vamos Isso. ver aqui Então, a questão da castanha, né? Que a gente isso. ia ver aqui as características, né, de peso médio de castanha. Como é que se comporta o Perfeito. 555? Aqui a castanha desse clone, ela é uma castanha mais comprida um pouco. A gente observa o aspecto da castanha, né? Ela é bem diferenciada, por exemplo, do 226, que ela é uma castanha mais curtinha e mais gordinha, né? Uhum. Ela é um pouco mais comprida. Então, ele tem uma variação. Nós temos uma área aqui em Pacajus que ele chegou a dar 12,6 gramas, né? E lá em Santana do Matos, a média foi 10,1 gramas, ó, peso de castanha. 11,35, com a média de 11,35. Santana do Matos foi 10,1, deu a média de 11,35, tá? Peso médio, se você fizer a média entre os dois. É como eu falei para você no começo, tanto o caju como castanha, eles têm o maior tamanho e maior peso na região do litoral. Aham. Se você vai para a região do semiárido, Piauí, Rio Grande do Norte, a gente observa que há uma reduçãozinha no tamanho de caju e castanha, para Aham. todos os materiais em geral, uns mais, outros menos, né? Tá certo? Então, um peso médio de 11,35, né? Se você for considerar a média dos dois, mas você sabendo que em semiárido ele vai ficar aproximadamente em torno de 10 gramas e na região do litoral em torno de 12 gramas, entendeu? Um outro ponto importante, né, que e é o que chama a atenção principalmente dos assadores, do pessoal da indústria de processamento, né, Vidal, é a questão do peso da amêndoa. A amêndoa, ela é o principal produto de valor econômico, né? Perfeito. Então, é importante que ela seja clarinha, é importante que ela seja bem conformada, é importante que ela despelicule bem uma série de coisas. Mas o peso dela é muito importante, porque a partir de 2,52 gramas, ela já vai ser classificada como um SLW, né? Então, quer Uhum. dizer, ela tem um maior valor comercial. Nós observamos, com relação ao BRS 555, em Santana do Mato, um peso de amêndoa de 2,5 gramas, em Pacajus, 2,6 gramas. Né? Já cai de Pacajus, a gente observa um percentual bastante razoável na amostra que a gente avalia de castanha SLW, né? Isso é um peso médio, então ela vai dar, logicamente, castanhas um pouco menos, com um peso um pouco menor, e amêndoas, desculpa, amêndoas com um peso um pouco maior, tá? Há uma certa variação tanto dentro do tamanho de castanha quanto do tamanho de amêndoa. A gente observa que, em relação a isso, Uhum. fazendo um parêntese apenas, e os produtores devem saber também, o pessoal que comercializa, que quanto maior o tamanho da amêndoa, maior a ocorrência dessa variação de tamanho dentro das amêndoas do mesmo clone, e de castanhas também, né? Então, quer dizer, essa aí tem um tamanho médio, então a variação dela ela vai ficar um pouquinho maior do que de 76, né? Certamente vai dar um pouco mais de 2,5 e um pouco menos. Isso aí também, Vitor, só lembrando, está muito relacionado com o manejo, né?
Quanto melhor o manejo que você der, melhor você vai ter, mais condição você vai ter de atingir um peso mais satisfatório de amêndoa. Vidal, eu esqueci de, quando a gente estava falando da castanha, como é que com relação ao descastanhamento? O descastanhamento desse material, ele assim, não é excelente o descastanhamento, mas também não é de todo ruim, Uhum, né? Ele deixa um pouco de resíduo na castanha, perfeito. né? Não é aquele descastanhamento que você pega, que você simplesmente tosse e tirou, bacana, não. Ele deixa um Aham, pouco de resíduo na castanha. Mas também não é um descastanhamento muito ruim, como alguns materiais que tem, uhum. que eles arrancam muita parte, deixam muita parte do pedúnculo na castanha. Aí Eu termina. classificaria assim como uma qualidade média, entendeu? Uhum, isso é importante. Voltando para a amêndoa, questão de despeliculagem, como é que ela se comporta? Nós fizemos uma escala aqui de classificação, inclusive, nós estamos até ajustando agora para a gente poder atribuir um percentual, Aham, né? Mas nós colocamos notas de 1, 2, 3, 4. A 1 seria o melhor, uhum, a 4 seria tipo o pior, ruim, certo. né? Aham, Então ela foi classificada como 2, aham, né? Não é isso, excelente, mas é boa, classificada como boa, a excelente. despeliculagem dela, entendeu? Muito bom, E porque, futuramente, sim, como eu estou te dizendo, eu já pedi para fazer essa associação para a gente poder atribuir um percentual, tipo 90% de espeliculagem, fácil, entendeu? uhum, Porque fica mais palpável, né? uhum. A gente já está até entrando um pouco, o que seria a minha próxima pergunta mais específica, que é com relação à questão do rendimento industrial, né? Porque muita gente, muito cajucultor às vezes se encanta com o tamanho de castanha, né? Castanha grande, né? E eu sempre falo, eu digo, ó, castanha grande nem sempre é sinônimo de amêndoa grande, né? Com relação ao rendimento industrial, como é que se comporta o BRS? Essa é uma característica primordial, né? Para a indústria, para o produtor, para a indústria que compra principalmente, né? Industrialmente, acima de 21% de castanha, acima de 18% de castanha grande, para castanha grande, é razoável. Para castanha pequena média, acima de 23%, 21%, entendeu? Nesse caso, esse nosso material aqui, lá em Santana do Matos, o 555, ele ficou em média em 23,4%. Né? O próprio produtor lá, o nosso parceiro lá, o Divino, ele mesmo experimenta também e ele faz lá o beneficiamento dele, que ele tem um parceiro que trabalha com ele para beneficiar, e ele conseguiu aí na faixa de 23%, tá? Uhum, 22, 23%. Nós conseguimos aqui o material lá de Santana, 23,4%, foi a nossa avaliação. uhum, E aqui em Pacajus, ele chegou a dar 25,31%, uhum. entendeu? Então, é conforme a gente observa que sempre esses valores, como eu falei, há variabilidade no tamanho de castanha, há variabilidade no tamanho de amêndoa. Uhum. E essas variabilidades, elas geram também uma variação nessa questão do rendimento. Mas a gente observa que ele tem uma folga bastante boa em relação ao mínimo que a indústria atribui, né, para a comercialização, né? Muito bom. E agora, com relação à questão de produtividade, né, que é outra coisa também que o produtor, com muita razão, se preocupa, porque afinal de contas, né, vai repercutir diretamente no bolso dele, né? Embora a gente saiba, e eu sempre digo, ó, a variedade por si só ela não faz milagre, né? O carro não anda sem combustível, e o combustível, no caso, é o que você tem falado muito, já falou umas 3 vezes, é a questão do manejo que se dá, é a adubação, é o controle fitossanitário, não é, Vidal? Mas então, com relação à produtividade, como é que foi o comportamento lá em Santana do Mato? A produtividade é primordial, né? Você tem que ter uma produtividade boa. E esse aqui, ele foi o campeão de produtividade, tá?
esse material. Eram 23 clones, nós começamos com 23 e fizemos uma seleção para os 6 melhores, na verdade, os 5 melhores, e incluímos mais o CCP, o BRS 265 como testemunha, né, porque deu problema com o 76, que deu, algumas plantas morreram por broca do tronco, então não dava para a gente acompanhar com o 76. Então a gente colocou como testemunho 265. É muito importante aqui agora ressaltar isso que você ressaltou, né? A relação, a questão do manejo. Então, lá, por ser um experimento, eu ressalto, gosto muito de ressaltar isso, porque eu já fui perguntado em alguns locais que a gente foi fazer a apresentação, olha, esse cone vai dar 3.400 quilos por hectare? Eu disse, olha, esse é o potencial dele, né? Então, quanto mais próximo da realidade você, ou do ideal você chegar na questão do manejo, mais próximo você poderá chegar na sua produtividade potencial, né? Outra coisa interessante é que essa produtividade experimental, ela é feita em pequenas parcelas, né? Então, Uhum. por isso é que ela sai dentro praticamente do ideal, se você der um manejo adequado, né? Na medida que você aumenta a sua área, você tem a introdução de outras variáveis, né, que vão contribuir para reduzir um pouco. Então, esse potencial é um indicativo muito bom. Por quê? Porque os outros clones, eles ficaram bem abaixo. Só três clones aqui atingiram 2.000 quilos, nesses 23 que a gente tinha, entendeu? Perfeito. Então, não sei se você vai falar mais para frente, mas, por exemplo, a gente observa que ele é um material que ele produz em cachos, tá? Ah, Então, isso aí, essa inclusive, produção, tem um vídeo aqui mostrando isso, né? pronto. Essa produção em caixa, ela depende muito, principalmente da nutrição. Se você não tiver uma nutrição boa, você vai gerar, por conta da concorrência no cacho, caju pequeno, caju grande, né? Então, a castanha também vai ter uma variação maior, porque a competição no caixa é maior, né? Então, principalmente a nutrição tem que ser bem acompanhada, né? Perfeito. Então, além dessa característica, uma outra característica um outro ponto que é bem característico dele é a inflorescência, que no, por exemplo, 76, no 226, ela é as flores são bem rosadas, essa é um rosadinho bem claro, variando para creme, né? Porque elas todas são cremes e depois, com o tempo, elas vão rosando um pouco, mas só que ela mesmo, depois do passar do tempo, ela fica com a cor rosadazinha bem clara. Isso, inclusive, a gente está vendo aqui no slide aqui, né? As panículas, as inflorescências aqui, muito interessante. Bom, Vidal, então, um outro ponto importante é com relação aos aspectos voltados para a precocidade da planta, né? A partir de que idade ela já começa a produzir? Com relação a essa questão do início da produção, a gente observa que nos cajueiros precoces em geral, eles começam a botar flor e às vezes botam frutos até no primeiro ano. Uhum. Só que no primeiro ano não é recomendável você manter essas flores e frutos, até porque no primeiro ano as mudas têm que se estabelecer no campo, né? E gastar sua energia mais com a parte de crescimento, que é para no segundo ano já estar com a copa mais desenvolvida. Se você deixar essas inflorescências e frutos, ela vai ter um crescimento mais atrasado em relação ao manejo que seria o ideal, né? Então, a partir do segundo ano, é que a gente computa que normalmente os materiais precoces, né, os materiais precoces em geral, eles possam começar a produzir. Isso em termos cronológicos, né? Uhum. Em relação à safra, normalmente ela começa a florar aí por volta de junho, julho, né? Isso aí há uma relação muito estreita com a chuva, né? Aham. E até o problema do clima, nebulosidade, temperatura, porque a chuva está associada à nebulosidade. Aí você atrasa, diminui a fotossíntese, né? Com mais chuva, com mais nebulosidade. Então, a temperatura também diminui. Então, tudo isso influencia
e faz com que haja um pequeno atraso. Agora, um ponto muito importante, que também refere-se a manejo, que resulta em atraso, é o controle do mato. Uhum. Quanto mais tarde você deixar para ir controlando o mato, mais atraso a gente tem observado, que é geral para todas as plantas, né? Então, no caso específico desse aqui, poderíamos dizer que a safra começa em setembro e se estende até de janeiro, dependendo do início das chuvas, né? Perfeito. Agora, com relação a pedúnculo, né? Em termos de coloração, formato, peso médio, me fala um pouco aí sobre o pedúnculo no caso do BRS 555. Bom, ele tem uma coloração laranja, né? Meio laranja avermelhado, que a gente chamou, né? Uhum. Que ele é um laranja mais forte, tá? É muito parecido com o 76, né? A coloração dele. Só que ele tem um formato mais comprido um pouco que o 76 e um peso em torno de 110 a 120 gramas, né? Varia um pouco até para menos, vamos dizer, de 100 gramas até 120 gramas, e pode chegar a mais. Aqui em Pacajus, ele dá um pedúnculo bem maior, né? E lá em Florânia foi que a média dele ficou em torno de, lá em Santana do Mato, a média ficou em torno de 111 gramas. É aquilo que eu falei, né? Nessas regiões semiáridas, a gente observa um menor crescimento de pedúnculo e um menor crescimento de castanho. Perfeito. Tá certo? Uhum. Agora, Vidal, com relação ao cultivo em outras áreas, a gente sabe que logo no início você falou que esse material, vamos dizer, as primeiras prospecções começaram lá no Piauí, mas hoje, onde é que ele está sendo cultivado, ainda que de forma experimental, mas em que áreas é que ele está sendo cultivado? Perfeito. Nós temos esse material lá na origem, que foi lá em Santana do Mato, na Serra de Santana, né? Nós temos ele em Apodi, Uhum. nós temos ele em Santana do Mato, Apodi e Pacajus, Perfeito. tá? Uhum. E temos também lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, No Parnamirim. entendeu? Então, esses quatro locais. Parnamirim e Apodi e Pacajus, eles estão numa escala menor. Tá? Aham. Santana do Mato foi onde a gente começou na escala pequena, 3 plantas por parcela, que é o experimento inicial, e depois nós passamos para parcelões de 20 plantas para a gente observar melhor, né? Mas a Apodi ainda está na fase bem inicial, a Apodi está com, o experimento está com uns 4 anos ou 5 anos, né? Aham. 4 anos, lá em Parnamirim ele já está com 6 anos, e aqui em Pacajus já tem planta com 2013, 9 anos. Com relação à questão de comportamento em relação às principais pragas, ele apresenta resistência a alguma praga específica? Isso, Vitor Hugo, é o seguinte, aí foi uma oportunidade para nós. Uma das questões que nós observamos durante esse experimento lá em Santana do Mato é que no começo se começou a avaliar e os produtores da região todos achavam que era um problema de resinose. Aparecia aquela resina no tronco e tal, e aí eles botavam cada bordaleza e tal, não sei o quê. E logo no terceiro ano da condução do experimento, a gente começou a investigar, descascando a planta, e nós verificamos que o problema era a broca do tronco. Visitamos áreas vizinhas lá, que era uma infestação tremenda, e constatamos todas as ocorrências de broca do tronco. Então, a gente começou a avaliar os materiais todos, 23 clones, em relação à broca do tronco. No nosso experimento, teve aí pelo menos um clone que quase todas as plantas morreram de ataque da broca do tronco. O 76, na escala de notas que a gente usou, que era de 0 a 4, ele ficou aí na faixa de 2,5, né? Quer dizer, passando da média. Algumas plantas morreram, né? Então, Uhum. nós tivemos como mais resistentes, tá? O BRS 555, o BRS 226, o BRS 253, que também é um clone recomendado para o Rio Grande do Norte, tá? E mais uns dois outros
que participaram do experimento, né? Então, isso aí para nós foi uma oportunidade a mais. Por quê? Porque nós estávamos lançando material com boa qualidade de castanha, com excelente produtividade e com esse adicional que era resistência à broca do tronco, né? Aí você, uma observação que é muito importante deixar claro para o produtor é o seguinte: ele sendo resistente à broca do tronco, significa dizer que ele nunca vai pegar, a broca do tronco nunca vai atacá-lo? Não. Não significa isso. Significa dizer que, comparativamente aos demais, ele vai se comportar bem melhor, entendeu? Uhum. Tá certo? Porque às vezes passa a ideia de que o cara diz: não, se você plantar isso aqui, É. esse material não vai, a broca do tronco não vai atacá-lo. Não é verdade isso aí. Quer dizer, no experimento lá, nós já observamos até 2019, que foi o último acompanhamento, que a gente sempre tem visitado, nenhuma planta desse clone chegou a morrer ou ter dano sério. No máximo, tinha uma, estourando duas, que tinham um sintomazinho muito leve, entendeu? Enquanto que outras tinham morrido com 9 anos, né? Perfeito, isso é importante. Inclusive, num dos últimos vídeos que nós fizemos aqui no canal, era até uma dúvida de um seguidor aqui do canal da Cajucultura sobre essa questão de tolerância e resistência, né? Que as pessoas fazem confusão, né? E isso que você falou vem ainda mais esclarecer a questão desse conceito, né? De tolerância e de resistência. Inclusive no slide aí eu estou vendo, tem uma publicação que você inclusive é um dos autores sobre a questão da broca do tronco no cajueiro, né? Eu vou para quem está nos assistindo, eu vou deixar o link para quem quiser acessar essa publicação da Embrapa, né? Aqui da Embrapa Agroindústria Tropical, né? Inclusive o Vidal é um dos autores desse trabalho. Vidal, nós temos um vídeo aqui sobre esse material, né? Vou ver se dá para gente passar aqui. Então nós estamos vendo aqui nesse vídeo plantas já adultas do BRS 555, né? São plantas bem interessantes em termos de porte, né? Você pode fazer algum comentário aí que você deseje, né? Estou vendo os pedúnculos aqui muito bonitos. Vitor, então, esse, essa, essas imagens, ela mostram o aspecto geral, como eu falei, né? Do tipo de planta, né? Aquele padrão da planta que ela cresce mais lateralmente, né? Então, você tem que ficar esperto em relação à questão do espaçamento, né? Aí você vê o padrão do caju também, né? Que não é um caju pequeno, é um caju de um bom desenvolvimento, né? Em linhas gerais, a castanha, que a gente pode observar também nessas imagens, né? Castanha mais graúda, você vê até a proporção em relação ao caju, né? Então, em linhas Uhum. gerais, isso nos dá uma noção do pomar que a gente considera como padrão, tá? Uhum. Agora, uma coisa importante que a gente tem que destacar é a questão de manejo, principalmente na fase inicial, que seria aquela poda de formação, né? Esse clone, assim como o Embrapa 51, assim como o 226, que são materiais que têm, no mínimo, misturas de cajueira não e comum, né? Porque são materiais oriundos de plantas de polinização aberta, eles têm um pouco mais de porte e de crescimento, Uhum. né? E requer, então, que no começo da poda de formação você já trace o formato da planta para que ela não fique com um crescimento muito irregular, entendeu? Nós vimos aí nessas imagens, como nas imagens anteriores, que a planta tinha uma conformação bem definida, não é? Uhum. Mesmo ela espalhando mais lateral, Perfeito, mas ela tinha um guarda-chuvazinho assim mais aberto, entendeu? perfeito, Então, isso é um ponto muito importante que a gente tem que chamar a atenção, tá certo? perfeito. Vidal, então acho que basicamente era isso. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa ao que nós falamos durante esse nosso bate-papo, fique à vontade. Vitor, eu acho que a gente foi muito importante essa nosso bate-papo aqui. E, mais uma vez, eu queria mais agradecer a oportunidade de participar desse evento aí, nesse canal aí, que é muito interessante, tem divulgado muitos trabalhos, tem divulgado
muita tecnologia e contribuído também para o sucesso da cajucultura, né? A evolução da cajucultura, que praticamente é no Nordeste, né? Mas tem levado até para outras fronteiras, né? E dizer que a gente aqui está à disposição, né? Espero que a gente possa ter atingido aí o objetivo de apresentar e esclarecer alguns aspectos a respeito do material e a respeito da cajucultura em geral, e dizer que a gente aqui está à disposição para qualquer dúvida, ou futuramente alguma parceria para a gente fazer trabalhos, que é muito importante aqui. Eu vou deixar essa observação, que é um dos problemas que a gente tem na parte de finalização dos materiais, são as parcerias, porque muitas vezes a gente inicia, mas é obrigado a abandonar por causa de questão de condução ou por desinteresse, entendeu? Uma Aham. série de aspectos. Então, a gente, aos produtores em geral, a gente diz, quem tiver interesse em não só esse material aqui, como outros que a gente faz avaliações, normalmente a gente leva 10, 15 materiais no experimento para a gente iniciar o trabalho de avaliação, e a receptividade e até a capacidade de liderança do produtor é muito importante, porque a, a, a informação dele para os outros produtores, com certeza, é mais importante do que a nossa. A constatação dele do material que vai bem é Uhum. mais importante até do que a nossa, né? Que é o técnico que avaliou há mais tempo. Tá certo? Sem Então, dúvida, sem muito dúvida. obrigado mais uma vez pela oportunidade. Não, nós é que agradecemos, Vidal, pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos, né? Como você falou, o objetivo aqui é levar a informação, né, para todos aqueles que militam na linha de frente da cajucultura nacional, né? Levar informação de qualidade, né? E por quem está na linha de frente, como é o seu caso específico. Então, mais uma vez, muito obrigado a você, obrigado à nossa querida Embrapa, né? E até uma próxima oportunidade. E aí, amigos, gostaram do vídeo? Gostaram do bate-papo? Chegamos ao final de mais um vídeo com um tema de interesse daqueles que estão lá na linha de frente da cajucultura nacional, né? Se gostaram do vídeo, deixem o like, né? Quem não é inscrito, aproveite, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo.